E chegamos ao 6º episódio desta segunda temporada de X-Men 97. Ou será que podemos dizer X-Men 2000? Isso porque esse episódio adaptou várias coisas das HQs dos anos 2000 dos X-Men. Esse foi um episódio focado na Polaris e no Professor Xavier, e usa o Magneto como ponto central para desenvolver ambos os personagens. E no finalzinho tivemos o grande plano do Apocalipse para ressuscitar Gambit como seu Cavaleiro da Morte. E infelizmente tá chegando ao fim dessa segunda temporada de X-Men 97. Essa temporada só tem 9 episódios. E a gente tá no 6º, ou seja, passamos de 60%. Tá no fim, só tem mais 3 semanas. Mas nem tudo é tristeza, porque esse episódio de X-Men 97 foi muito bom. Mais um episódio. Esse daqui, uma galera até pode querer dizer que é filler, mas não é filler, tá? Pelo amor de Deus, chamar isso aqui de filler não dá. Então já vai deixando aí o seu X like, X comentário nesse X vídeo, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que faz isso, e agora sim, bora pra análise. O episódio começa com Xavier revivendo as memórias da morte do Magneto. Isso tudo graças à Sala do Perigo, que possui tecnologia de reproduzir o que ele viu. Xavier usa a sala como uma espécie de terapia, pois ele quer encontrar uma forma de seguir em frente. Toda essa parte aqui, o jeito que é montado, a direção, é cinema, tá, gente? Isso tudo fala muito sobre o luto que o Xavier está enfrentando, com a morte do seu amado amigo. E também aqui, ó, uma salve de palmas pro Xavier, porque o homem é comprometido. Ele tá revivendo as memórias e ele ainda coloca a roupa que ele estava usando no dia. Isso sim é dedicação. Um homem obstinado em reviver uma dor. O que o luto não faz com uma pessoa, né? Depois de tantas repetições, a Sala do Perigo entende que Xavier precisa de mais desafio e desativa os protocolos de segurança, o que quase o leva à própria morte do professor. Tudo que Charles quer é entender como seguir com sua vida agora sem o Magneto. A sua maior preocupação nem é com o Apocalipse, e sim o que vai acontecer da sua vida. E o computador escuta cada palavra e pouco a pouco prepara melhorias. E o Xavier é uma das 3 pontas que esse episódio vai desenvolver muito bem nesse roteiro. A gente tem o luto do Xavier pelo Magneto, o medo da Polaris em se tornar Magneto, e o computador, que vai levar as palavras do Xavier ao extremo e meio que se torna uma ameaça ao estilo Magneto/Apocalipse, e assim ajudá-lo a evoluir. É interessante ver como que o Magneto é importante para a franquia dos X-Men. Mesmo com a sua morte, vemos as consequências da sua ausência, tanto pelo forte vínculo da amizade com Xavier, quanto pelo traço pai ausente que ele tem para Polaris. Essa forma que eles amarraram o episódio que eu achei muito boa, porque as 3 coisas conversam entre si. E no grande guarda-chuva disso tudo, a gente tem a questão, né, de evoluir, seguir em frente. E é por isso que esse episódio não pode ser considerado filler, mesmo com o Apocalipse aparecendo bem pouquinho. Na verdade, esse episódio tem uma vibe muito forte dos episódios clássicos da série, porque ele é um tanto quanto isolado, mas não totalmente. E é muito legal nesse episódio como que eles adaptam coisa dos anos 2000. Essa personagem aí, a Perigo, que já existia pela Sala do Perigo, mas como personagem foi criado nos anos 2000, e eu acho que isso é muito bacana. Eu sempre fui muito fã de X-Men, mas claro que eu não sou, tipo, o cara mais apaixonado de X-Men, então eu não sei tudo sobre X-Men. Quando eu era adolescente, eu ficava imaginando o Batman Animated Series ter novos episódios e adaptar coisas que saíram depois dos quadrinhos, como o Capuz Vermelho, o Damian Wayne. Eu queria ver isso no Batman Animated Series, só que, claro, que isso nunca iria acontecer. Eventualmente até aconteceu nos quadrinhos que foram escritos pelo Paul Dini, mas isso nunca foi canon ali no universo do Batman Animated Series. E agora o X-Men tá fazendo exatamente isso, só que de uma forma canon. E eu imagino que pra quem é fã, desde essa época do X-Men Animated Series e agora com X-Men 97, cara, é um sonho se tornando realidade. E isso é muito maneiro. E eles continuam adaptando esses arcos dos anos 2000, que era uma coisa que já tinha acontecido um pouco na primeira temporada. E a gente tá vendo a evolução um pouco dessa história. Claro que não é exatamente igual, nunca vai ser exatamente igual, mas só o fato deles estarem adaptando, e é de um jeito bem interessante, os episódios são muito bons, sabe? Não é uma coisa aleatória só por colocar, só por fazer referência. Não, eles estão fazendo episódios muito bons,
bons, muito bem escritos, com uma bela animação. Então, pra mim, é perfeita, ainda mais eu que cresci com X-Men Animated Series. Enquanto isso, a X-Factor está numa missão para recuperar armas contrabandeadas por seguidores do William Stryker. E esse nome, claro que chama atenção, né? Até porque Stryker é o nome do grande antagonista de uma das melhores HQs dos X-Men, um dos grandes clássicos da Marvel, que é Deus Ama, Homem Mata. Sim, esse é aquele personagem que tem um icônico painel apontando para o Noturno. E será que algum dia eles vão adaptar essa HQ? E bem, claro que é difícil, até pelo contexto atual do universo do X-Men 97. O Magneto tá morto, então só para fazer aquela abertura da HQ já não ia rolar. E também porque, bem, a própria abertura da HQ já tem uma parada muito pesada que a Disney nunca iria adaptar. Se bem que eles adaptaram o genocídio de Genosha, né? Já foi bem pesado. Nunca duvide de X-Men 97, ele pode surpreender e fazer uma adaptação. Eles podem até fazer uma adaptação não exatamente igual, sei lá, sem o Magneto, sem as crianças no início, mas eles podem fazer uma adaptação. Esse Stryker aí tinha aparecido num episódio aleatório da primeira temporada, agora ele volta e ele tem seguidores. Tipo, totalmente possível deles fazerem isso no futuro. Basicamente, os seguidores estão se equipando para enfrentar mutantes no futuro. É aquele negócio clássico dos X-Men que os humanos precisam evoluir e terem armas melhores para poder competir com os mutantes. Aliás, essa mulher aqui se chama Annie, que é uma das grandes aliadas do Stryker em Deus Ama, Homem Mata. O Homem à Direita é aquele vilão que vimos no segundo episódio da primeira temporada do X-Men 97. O que, de novo, eles estão usando esses personagens e não parece tão aleatório. Talvez eles queiram usar isso pro futuro. Polaris facilmente intervém, e temos uma senhora animação aqui. Mas, infelizmente, ela perde o controle dos poderes e isso compromete totalmente a missão. Os seguidores do Stryker, quando estão prestes a morrer, abrem seus braços esperando o pior. E claro que eles não querem morrer, mas de certa forma eles sabem que se eles morrerem, eles vão estar contribuindo para a narrativa que os mutantes são do mal. Então eles estão felizes que eles vão contribuir para essa narrativa. Como se fosse um sacrifício por um bem maior, essa é a visão que eles têm. O jeito pavio curto da Lorna irrita profundamente a Val Cooper, que é a coordenadora da X-Factor. Acontece que Val já tem um certo medo da Polaris por ser filha do Magneto, ela sabe disso. E além dela não confiar plenamente porque ela já foi uma X-Men. Ou seja, não dá outra, Polaris é demitida da X-Factor. Na mídia, alguns até chamam a Polaris de próximo Magneto. E na sala da Val Cooper tem até uma estátua de uma sentinela, que é um dos grandes símbolos de ódio para os mutantes. E a Val Cooper, que senta nessa cadeira, nessa sala, que tem uma estátua da sentinela, comanda uma equipe de mutantes para capturar outros mutantes e deixarem eles presos. Tudo sobre a alegação da segurança nacional. Essa que é a parada da X-Factor. Eles usam os mutantes como propaganda para dizer que, os mutantes do bem estão trabalhando a nosso favor para a gente capturar os mutantes do mal. É realmente uma lavagem cerebral, uma narrativa que eles criam na mídia, e os mutantes que estão na X-Factor não percebem isso. Ou pelo menos eles não querem perceber, se fazem de bobos. Mas eles estão sendo manipulados, quer queira ou não. E depois a Lorna tem uma pequena discussão com Alex. Ela deixa bem claro que não quer mais ser usada por burocratas. Ela quer mesmo é ajudar mutantes e não prendê-los. O Alex ainda não conseguiu ver isso. Ou, como eu disse antes, finge não ver. Enquanto isso, a Mansão Xavier foi reconstruída de novo. Aliás, como eles reconstroem isso rápido? Você piscou, a mansão foi reconstruída. Você piscou e eles construíram um prédio da X-Corp de 50 andares. Xavier tem dinheiro infinito, né? A escola foi reaberta. Contudo, os X-Men estão proibidos de atuar nos Estados Unidos por conta de uma ordem do presidente Kelly. A nova leva de estudantes é totalmente composta por mutantes que existem nos quadrinhos. E eu vou destacar aqui essa mutante que tem uma cabeça de tubarão, e ela é a Yara dos Santos, a Shark Girl. E ela é brasileira. E toda essa parte aqui é inspirada na run histórica dos X-Men do Joss Whedon dos anos 2000. Inclusive, é por causa disso que os X-Men ganham novos uniformes no episódio. Só que é aí que vira a salada de fruta de referências, porque os novos uniformes são das HQs de Grant Morrison, os novos X-Men, e que também tem um pouco de inspiração no episódio e que vem desde a primeira temporada. E como vocês podem ver, os uniformes são lindos. Mas, sei lá, na animação eu acho que não tem a mesma aura dos uniformes dos anos 90. Parece que eles não foram feitos para usar esses uniformes tão largos. Na HQ fica belíssimo, mas no traço da animação, nem tanto. Legal que eles estão usando esses uniformes, eu acho que vale pelo fanservice, mas eu espero que eles eventualmente voltem para os uniformes dos anos 90, porque
Eu acho melhor. Agora, o mais interessante deles estarem adaptando essas HQs de Grant Morrison é que eles vão adaptar essa fase da X-Corp. E aqui, eu sei que tem a referência dos quadrinhos, mas eu quero trazer pro lado da DC, porque toda essa parada aqui de ter novos mutantes chegando na escola, e logo depois o Xavier abrir a X-Corp, e eu não duvido que no futuro a gente tenha algum episódio dos membros fundadores com os novos mutantes que chegaram na escola, que é mais ou menos o que acontece na Liga da Justiça Sem Limites. Os membros fundadores quase nunca estão juntos e um ou outro aparece com membros novos. É o que eu acho que eles vão fazer aqui em futuros episódios. Não sei se ainda nessa temporada, porque, bem, tá muito perto de terminar, mas na terceira, talvez. Comentem aqui se vocês acham que eu tô maluco com essa teoria. Enfim, durante o discurso do Xavier, uma sentinela invade a sala. E tudo isso era meio que uma pegadinha do professor. Eles estão na sala do perigo. E aquilo foi um aviso do que pode acontecer com mutantes. Ao mesmo tempo, Polaris chega na mansão e encontra o seu antigo quarto exatamente como deixou. Podemos ver uma foto da primeira formação dos X-Men desse universo. Temos aqui Homem-Gelo, Fera, Anjo, Jean e Ciclope. No episódio que a X-Factor apareceu na série clássica, é revelado que a Polaris e o Homem-Gelo chegaram a namorar, mas eventualmente se separaram. Por isso, temos uma foto dos dois juntos. E são justamente os seus amigos da turma antiga dos X-Men que aparecem para cumprimentá-la. E essa cena também é muito boa. Cara, eu adoro as interações de personagens nesse desenho. Pra mim, são muito bem escritas. O jeito que o Ciclope diz que a Polaris é puxa-saco do Xavier, sendo que ele é o maior puxa-saco do Xavier, e ela retruca dizendo exatamente isso, é perfeito. Ela também se dá super bem com Fera e reconhece as citações que ele fala de livros que outras pessoas talvez não conhecessem, o que mostra que ela é super inteligente. Então ela é aquela amiga perfeita, ela é fiel, ela é companheira e é bem inteligente também. E tudo isso eles mostram nessa cena aqui. Na sequência, temos mais uma belíssima cena de uma conversa da Lorna com o Xavier. O Morfo aqui, a máquina que faz cameo, faz mais um cameo do Reed Richards. Mas o mais importante aqui é o diálogo. Xavier entende os erros que Polaris cometeu e diz que ela é sempre bem-vinda. É uma cena que fala tanto da Polaris quanto do Xavier. O professor também fala algo muito importante, de que não sente o Magneto na sua mente, mas o vê em todos os lugares. E você pode interpretar isso, claro, como a forma de luto dele, né, como que ele está enfrentando a morte do Magneto, mas você também pode ver isso como um grande foreshadowing para o massacre. O roteiro brilhantemente transita entre Xavier e Polaris, usando o Magneto como centro da discussão. Acontece que Polaris não gosta do seu pai por nunca ter sido presente. Ela foi criada pelo Xavier. Ela vê o professor Xavier quase como se fosse o seu pai. O que é bem curioso e uma jogada bem interessante do roteiro, porque isso meio que faz a Polaris ser uma espécie de filha do Xavier e do Magneto. E o Xavier realmente tem bons argumentos para fazer a Polaris refletir sobre a sua vida, sobre o próprio Magneto na sua vida. E isso também rima com o arco do Xavier no episódio. Ele também está refletindo sobre o legado do Magneto e o que ele pretende fazer agora. É dito que ele vai sair com os X-Men para ir até Genosha. E aqui temos o reencontro da Polaris com o Forge. E isso é um detalhe pequeno que pode passar despercebido, mas o Forge fez parte da X-Factor no desenho dos anos 90. Depois, um mutante chamado Asa passa mal, o que aparentemente foi por causa de uma brincadeira entre os mutantes ali. Agora, essa parte é um pouco confusa, né? O que aconteceu, o desenho não fala direito, mas acontece que eles estão meio que adaptando um pedaço da HQ, que é justamente a HQ que a Perigo aparece. Na HQ do Joss Whedon, não é nenhuma brincadeira dos mutantes, e sim um plano da Perigo para se vingar do Xavier. Tem toda uma subtrama aqui envolvendo o mutante Asa, que é bem pesada, diga-se de passagem, e que o desenho não quis adaptar, e algumas pessoas podem achar isso até um ponto negativo do episódio, por realmente não querer abordar isso, e é um momento bem emocionante na HQ. E aqui no episódio eles cortam todo esse negócio, a Perigo realiza o seu plano de separar os X-Men e tranca os que ficaram na sala. Os X-Men mais velhos agora precisam proteger os novos estudantes. E temos aqui mais uma bela cena de ação do episódio. E, gente, como é legal ver os poderes da Polaris no desenho. Tipo, os poderes são bem parecidos com os do Magneto, mas a forma que eles apresentam é bem diferente. E também é o jeito que ela voa, o jeito que dá as ondas verdes e o jeito que ela ataca. É demais. A sala, então, reprograma o holograma para mostrar o futuro do Bishop. Agora, eles estão enfrentando supra-sentinelas. E, novamente, Polaris brilha aqui. Outra coisa bem legal é como eles mostram o computador antes dela se transformar na personagem Perigo. E é exatamente igual ao vilão do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, o HAL.
Com certeza isso é proposital, é uma referência ao filme 2001. Tanto a Perigo quanto o Hal querem obedecer suas diretrizes ao pé da letra. E no fim acabam colocando em perigo as pessoas que deveriam proteger. A Perigo teve que ficar mais forte por causa do que o Xavier falou. Depois de tanto repetir aquelas memórias do Apocalipse, ela meio que adotou a visão do Apocalipse, né? De sempre buscar a evolução, o mais forte vai vencer. E a Sala também é muito inteligente e sabe exatamente como incomodar a Lorna, ao ponto de deixá-la irritada e ela usar todos os seus poderes. E isso é um problema, porque a Sala utiliza isso para absorver a energia e carregar o seu novo corpo de robô. E agora sim, ela vira Perigo. Primeira vez que a gente vê essa personagem na série animada, e eu acho que em qualquer outra série animada dos X-Men. Mas não numa nova mídia. Isso porque ela tá no novo jogo de luta da Marvel. Nas HQs, ela apareceu na fase do Joss Whedon. E como eu disse, esse episódio é uma adaptação dessa história. Mas eles suavizaram muitas coisas também, até porque na HQ, o Xavier sabia que a Sala do Perigo tinha ganhado consciência. E deixou ela simplesmente ficar na sala. Um ato bem vilanesco do Xavier aqui. E no episódio eles deram uma baita de uma suavizada pra não deixar assim o Xavier tão mal. Xavier pode ser hipócrita, né? Mas às vezes ele não precisa ser tão mal assim. E outra coisa, é muito bom ver o Bishop falando que é sempre uma maldita máquina assassina atrás dele. Vale lembrar que na série clássica ele teve que enfrentar o Nimrod, viajando no tempo e tudo mais. A equipe é derrotada, e Perigo foge com um dos jatos e vai em direção a Genosha, atrás do Xavier. Falando no professor, ele está tentando entender o legado do Magneto para tomar a sua decisão. Só que logo aparece a Perigo, e uma luta se inicia, e toma mais cenas de ação espetaculares. É muito bom ver o Xavier mandando ver no combate e não ficando só no poderzinho da mente, né? Que é o que geralmente acontece. Até porque ela é uma robô, né? Os poderes do Xavier não seriam efetivos. O roteiro mandou bem demais ao preparar essa luta justamente nos destroços de Genosha. Contudo, eu acho válido lembrar que isso também acontece nas HQs, então não foi uma ideia 100% original do desenho. E, infelizmente, nem o Xavier pode derrotá-la. Cabe a Polaris resolver a situação com a ajuda de todos os demais. O professor a orienta sobre abraçar a força do Magneto que há dentro dela, enquanto que Bishop absorve o excesso de energia. E eu já falei como que esse episódio tá com uma animação muito boa. No episódio 5 eu disse que estava um pouquinho abaixo do desenho. Esse não, tá? Esse tá na média boa do desenho. A cena que Lorna derrota a Perigo é cinema total. Xavier ajuda a Polaris a entender o seu pai, injetando memórias dele em sua mente. E detalhe que são as memórias do Magneto, e não do Xavier com o Magneto. O que talvez seja um outro indício de que, ó, o massacre tá vindo aí. E o mais legal de toda essa história da Perigo é que ela meio que realizou o desejo do Xavier. Ajudou ele a evoluir. E tudo isso é perfeito para a temática desse episódio, sobre conseguir seguir em frente e evoluir como pessoa graças ao trabalho de outras pessoas que nos antecederam. No caso aqui, o Magneto para Xavier e para Polaris. E isso tudo serve como grande epifania ao Xavier, para ele decidir criar a X-Corps em Genosha. Bem, tirando o fato que o Xavier tem o poder do dinheiro infinito, quanto tempo leva para construir um prédio desse tamanho num lugar como esse? Eu tô falando isso porque, leva alguns meses, né? Não vai fazer isso em 1 mês, 2 meses, 6 meses. Eles não podem estar mais em 1997. Já deve ter passado tempo suficiente para pelo menos 1998. Será que algum dia eles vão reconhecer que não dá pra ficar eternamente em 1997. Nos quadrinhos, a X-Corp também chegou a existir, e também foi criada pelo Xavier para ajudar mutantes ao redor do mundo. E tudo isso durante a run de Grant Morrison. E novamente me vem a ideia do desenho da Liga da Justiça Sem Limites, deles formarem equipes misturando membros fundadores com novos mutantes. Agora, o resto do mundo vê a X-Corp como uma forma de militarização dos mutantes, ou seja, é uma grande ameaça. O que talvez nos leve para um momento que o Xavier vai ter que se relacionar mais com esses países. Não só com os Estados Unidos, mas, sei lá, com a Europa, América Latina. Quem eu tô enganando? Claro que não vai ter nada com a América Latina. Tudo isso aqui que eu tô falando era uma teoria que já existia desde o início da primeira temporada, quando a gente viu que Genosha seria um país e tudo mais. Daqui a pouco, o desenho tá caminhando para querer futuramente adaptar alguma coisa envolvendo Krakoa. Não necessariamente Krakoa, né, mas Genosha no lugar de Krakoa. Vamos ver se isso vai confirmar, né? Não adianta fazer 500 teorias e aí no final da temporada eles voltarem para a Mansão Xavier, o que acontece o tempo todo. No final do episódio, sob olhares do Vigia, o que mostra que vai ser um momento importante, Apocalipse realiza o seu plano para ressuscitar Gambit como seu Cavaleiro do Apocalipse Morte. Finalmente, aquele gancho da primeira temporada é resolvido. Agora, é bem engraçado essa parte aqui porque o Apocalipse fala:
aumentar potência. E ele mesmo aumenta a potência. E não tem mais ninguém ali, ele tá sozinho. Quem nunca falou sozinho no momento de solidão com seus altos planos? E aqui termina o episódio 6. Mais um episódio muito bom de X-Men 97. Eu tô gostando de todos esses episódios, tá, gente? O máximo que eu vou dizer é que o primeiro episódio foi o mais fraco. Mas ainda assim, é muito bom pro desenho. Só que tem um mas. Que assim, ó, a gente já passou da metade da temporada, estamos perto do final. X-Men 97 segue muito bom. Mas e comparado com a primeira temporada? Tá melhor, não tá melhor? Porque aí eu acho que pega, sabe? Embora os episódios mantenham uma qualidade muito boa, principalmente na animação, eu acho que a plot principal, principalmente envolvendo o Apocalipse, não é assim tão foda como foi na primeira temporada. Eles estão tocando a história do Apocalipse bem aos poucos. Se eles quisessem mesmo, dava pra chegar nesse ponto aqui de ressuscitar o Gambit no episódio 5 ou no 4. Ainda assim, eu gosto do que tá acontecendo nessa temporada, tá? Eu gosto que não é corrido, e eu gosto que eles estão levando seu tempo pra contar essa história. Até porque permite que eles também adaptem outras histórias, como a gente viu dessas HQs dos anos 2000. Por isso que eu disse que esse episódio parece algo que lembra a forma do desenho clássico. Mas agora eu levo a pergunta para vocês. Essa temporada tá melhor ou não? Comentem aqui embaixo. Mas bem, gente, essa é a minha análise do episódio 6 de X-Men 97. Eu espero que vocês concordem comigo, se não tá tudo bem. No mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau! E essa foi a análise do episódio 6 de X-Men 97. E aí, gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscrevam-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.